Obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs, para mim é uma honra muito grande estar participando de um evento como esse, que comemora o nascimento de Jesus, nosso Deus irmão, né? O que nos enche assim de boas energias e motivação para continuar nesse processo de aprendizagem conjunta. Eu acho que essa forma que nós temos de discutir os ensinamentos e revelações do livro de Urântia é a melhor que pode existir, porque o livro ele é vivo. Então, o método de aprendizagem, o método de absorção do que ele quer nos transmitir tem que ser vivo também. Quando nós lemos o livro sozinhos, nós temos uma compreensão, mas quando nós discutimos em grupo, isso se potencializa. Então, de início, eu gostaria de agradecer bastante a Estela por ter me convidado, ao Milton por estar conduzindo de forma tão brilhante essa reunião. E como já foi dito, nós vamos conversar um pouco sobre o ensinamento de Jesus em Tiro. Na realidade, diante dessa situação, eu não me sinto muito à vontade em fazer nenhuma exposição por conta própria. Foi o que eu fiz. Eu dei uma leitura, fiz uma leitura prévia na sessão e identifiquei, eu diria assim, 12 mais 1 pontos interessantes que a gente poderia refletir a respeito. Eu preparei um PowerPoint explicitando bem esses pontos e cada um deles nós poderemos discutir aqui e avançar um pouco mais no entendimento. Eu não tenho a pretensão de trazer para vocês o melhor dos entendimentos. Eu vou manifestar aquilo que eu consegui entender, mas vamos combinar o seguinte: eu sei que nesse tipo de exposição, o normal é que as perguntas sejam feitas no final. Mas como eu dividi em partes, né, em 13, digamos assim, 13 pontos que eu considerei mais relevantes, pelo menos foram os que me tocaram mais, toda vez que eu estiver expondo esses pontos e algum de vocês tiver uma contribuição a fazer, por favor, eu acho que se o Milton, que na realidade é quem é o responsável pela forma de apresentação, não se incomodar, eu fico tranquilo em poder conversar um pouco mais, porque eu não me sinto como palestrante que vai elucidar alguma coisa, eu me sinto muito mais como um facilitador que vai aprender junto com vocês. Então, eu pediria a Estela para abrir o PowerPoint para a gente começar a conversar, né? De início, eu já gostaria de chamar a atenção. Pode colocar no início, Estela, não tem problema não. Você põe na forma de apresentação? Eu vou pôr, Geraldo, mas às vezes ele tranca meu Não, não, então deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Veja, interessantíssima é a forma de Jesus ensinar. Inclusive, nós observamos durante todo o livro e toda a sua vida que ele faz um esforço muito grande em viajar, em conhecer pessoas. Ele não transmite apenas os seus conhecimentos, mas ele também procura direcionar ao público que ele encontra. E cada viagem, cada local desse que ele vai, sempre tem ensinamentos os mais diversificados. Então, para dar uma situação em termos de onde foi que ocorreu esses ensinamentos, eu vou apresentar agora em seguida algumas imagens que foram retiradas da própria literatura da Fundação Urântia, onde uma delas você tem uma foto de Tiro, que foi onde ocorreu esses ensinamentos, e para situar como Tiro fica próxima, né, de Sidom, nós temos aí no mapa, esse mapa número 27, lá em cima tem exatamente Sidom. E abaixo nós temos a localização, né, que pode ser vista, de Jerusalém, de Belém, etc., algumas áreas mais conhecidas. Então, é para dar uma ideia da área percorrida por Jesus. E continuando, então, próximo slide, nós temos nossa primeira questão. Essa sessão começa com Jesus fazendo uma referência ao lírio branco. E textualmente, conforme está aí na referência,
vocês podem encontrar, né, que a história do livro branco, do lírio branco, ela se eternizou praticamente, ela é repetida em todas as culturas, mas ela é extremamente simbólica e belíssima, né? Porque é uma flor que surge tendo suas raízes enterradas no lodo, né? E ela surge totalmente branca, totalmente bela, totalmente se beneficiando de poder captar a energia do sol. Ela, como cita no texto, ela vem branca como a neve. Ora, tem uma mensagem implícita muito clara que é relatada em seguir, logo a seguir, extraído também do próprio texto, que embora, aí podemos fazer uma comparação com todos nós, né? Todos nós criaturas dependentes do tempo e do espaço, as criaturas mais inferiores de Deus em termos de seus filhos, né? Ou pelo menos com a potencialidade de se tornar seus filhos. Então fica claro para a gente que mesmo sendo originados no solo animal da natureza humana, que a natureza humana é animal, né? Nós também, assim como o lírio branco, nós podemos, né, elevar-nos espiritualmente em busca da verdade celeste e conceber os mesmos frutos nobres, né, do Espírito. Aí vem a questão, como? Jesus nos ensinou que essa trajetória ela tem que ser baseada na fé. Então, a palavra-chave aí seria fé. Mas, evidentemente, que a fé ela é um conceito extremamente abstrato e que pode ter diferentes conotações. Eu acho que é difícil para qualquer um de nós definir exatamente o que é a fé e a intensidade que ela pode ter. Mas eu diria que Jesus nos ensina alguns aspectos que tornam para nós, pelo menos, acessível o caminho ou a busca da fé. Primeiro, ela precisa estar motivada em sinceridade. É preciso haver uma motivação sincera em seus atos. A fé não é uma teoria, é algo que se materializa no nosso comportamento. A fé ela exige ação. Além de ter uma motivação sincera, é preciso que na nossa vida a gente tenha também propósitos não egoístas, né? E eu acredito que em termos de trabalharmos com o processo que o Pai Universal nos delegou, que é utilizando o nosso livre-arbítrio, tá? Eu acho que a fé ela tem que estar consolidada na nossa vontade de fazer a vontade do Pai, de tornar a nossa vontade cumprir a vontade do Pai. E aí existem outras ações que também denotam a presença de fé ou a dificuldade em mantê-la. Uma delas, que inclusive essas informações estão diretamente na única oração que Jesus nos ensinou, foi o Pai Nosso, fala-se também em perdoar. Perdoar pode parecer uma coisa simples, mas muitas vezes o perdão está envolvido com uma certa negociação por interesses pessoais de alguma maneira, seja como uma demonstração de superioridade, ou seja como uma forma de se ter alguém em dívida com você. Então, nós temos que buscar um perdão que seja um perdão por não nos sentirmos ofendidos e ter a compreensão de que talvez o fato de termos nos sentido ofendidos tenha sido um simples processo de evolução daquela pessoa na própria utilização do seu livre-arbítrio. Então, é preciso primeiro perdoar a si próprio, e foi muito interessante quando Dalmolin falou sobre a questão do erro e da culpa, né? Quando ele deu ênfase a isso. Nós vamos explorar isso um pouco mais adiante.
É preciso que a gente reconheça nos outros a possibilidade de errar, de nos ofenderem, da mesma forma que nós também o fazemos. Somos todos irmãos e temos todas as mesmas dificuldades. Um outro aspecto também é aquele do fato da irmandade que temos com todos os nossos semelhantes, aquela questão da como é que a fé se manifesta quando você ajuda o seu semelhante. Isso também fica claro, Jesus prega isso diversas vezes, que é preciso dar essa ajuda, prestar essa ajuda como uma caridade, nunca como um assistencialismo. Qual é a diferença? A diferença é imensa. Na caridade, é algo que nós fazemos e que deve ficar só conosco e com quem a recebeu. É algo que, como Jesus coloca aqui, manda a mão direita não veja o que a esquerda faz, ou a esquerda não veja o que a direita faz. Ou seja, uma mão não veja o que a outra faz. É preciso que você até esqueça daquilo. Faça aquilo apenas porque vê no outro você também. Uma extensão sua. Isso não é muito fácil, porque o assistencialismo é uma das maneiras que mais se adquire poder. E poder realmente impregna toda a nossa existência material. Cada um de nós exerce a sua personalidade, busca estar integrado em um grupo, e é inevitável, muitas vezes, essa atração pelo poder e pelo domínio sobre grupos. E isso ocorre através do assistencialismo. O assistencialismo é tão diferente da caridade, que a caridade, quando sequer importa o valor, o assistencialismo tem que ser bem contabilizado, tem que ser anotado, tem que se prestar contas, né? Tem que se divulgar. Mas sempre a pessoa que o exerce, e às vezes até com interesses políticos ou imediatos de poder em alguma organização, pode estar fazendo com a intenção de que os outros considerem que essa pessoa produz frutos nobres, mas, na realidade, ele próprio, ou a pessoa que está fazendo isso por interesses, percebe que não é dessa forma. Então, eu acho que para que a gente, enquanto criaturas, dependentes do tempo e do espaço, e que pode ser comparado a uma planta que surge do lodo, nós devemos ficar atentos a essas questões e refletir sempre que possível sobre o nosso comportamento e se, de fato, nós estamos buscando o sol como uma forma de crescimento espiritual e aprimorando a nossa fé. Passemos, então, ao segundo ponto. Se alguém tiver questões e queira complementar, por favor, fique à vontade, como falei. O segundo ponto é o seguinte: Jesus fez uso, nessa sessão, pela primeira vez, de uma única parábola relacionada com seu próprio trabalho, como ele trabalhou de carpinteiro. E nesse parágrafo, Jesus nos alerta para que tenhamos cuidado, né? Cuidado com as fundações do nosso crescimento espiritual, e que evitemos o erro do carpinteiro tolo que perde tempo ao trabalhar a madeira corrompida pelos cupins. Qual é a mensagem implícita e muito direta também? Construir as fundações intelectuais e morais do nosso caráter, é preciso que a gente atente ao fato de como usamos a nossa mente. Porque na nossa mente é onde ocorre a batalha entre o mundo material, as vantagens, e, digamos assim, o poder e todo o prestígio e como serve fantasticamente de alimento para a validade, para a vaidade humana. Tudo isso está no aspecto material que tem inevitavelmente que passar pela nossa mente. E nessa nossa mente também é que está todas aquelas concepções e valores espirituais. Então, essa batalha é travada na mente. Claro que
o que se espera é que a mente seja capaz, né, de ter uma capacidade intelectual para saber como moderar e como harmonizar esses dois conflitos que são travados na mente. Evidentemente que o caminho para isso, eu diria em termos intelectuais e do próprio aprendizado, é buscando informações. Ora, na busca da informação surge uma dificuldade que é inevitável. Por exemplo, ou relatando o que é que ocorre. Quando Jesus quer nos transmitir algum conhecimento, ele tem que expressar isso de alguma forma. Então, a expressão, independente dela já incorporar parábola ou simbolismo ou qualquer outra coisa, ela tem que utilizar, é a única forma de compreensão direta que nós temos, ela tem que utilizar palavras. Sempre que nós tivermos conhecimento transmitido através de sinais, cria-se uma complexa relação entre o que você quer comunicar e o que é percebido em sua comunicação. E aí tem alguns estudiosos que construíram um modelo muito interessante que diz o seguinte: olha, quando você vai expressar uma mensagem, existe o aparente da sua mensagem, que é a forma como você conseguiu transmiti-la, né? Literalmente é aquilo que você conseguiu expressar. Mas tem uma parte que fica oculta. Por quê? Porque toda mensagem envolve sentimento. E sentimento é muito difícil de expressar por palavras. Isso a gente tem uma experiência muito clara. Então, quando alguém nos faz uma comunicação, procura nos alertar ou nos instruir sobre alguma coisa, essa comunicação ela vai ter dois aspectos. Um que nós podemos chamar de aparente e outro de oculto. E se fizermos analogia com o mundo espiritual e com o mundo material, nós podemos dizer que tudo aquilo que for aparente está materializado, porque nós vivemos no mundo material, então fica fácil perceber. Agora, a parte espiritual está oculta. A situação se complica mais ainda quando nós vamos abordar esse conhecimento que foi transmitido. Da mesma forma, nós também, quando vamos acessar, nós podemos acessar literalmente com a nossa percepção do aparente, assim como a gente pode buscar entender o que é que está no oculto. Enfim, eu só trouxe um pouco dessa questão para dizer que a situação fica bastante complexa e o livro de Urantia é um exemplo vivo disso, porque nós temos 4 combinações possíveis na hora de estudar e de ler o livro de Urantia. Tem 4 formas, pelo menos, entre inúmeras, que são inevitáveis. Uma, a gente pode se deter ao aparente do aparente, ou seja, nós vamos ler literalmente aquilo que literalmente foi comunicado. Esse aparente do aparente manifesta-se pela literalidade. É a própria materialidade diretamente. Mas você pode também buscar o oculto do aparente, o oculto da literalidade. Isso aí, na realidade, você está fazendo um movimento metafórico. Ou seja, enquanto que o aparente do aparente é o literal, o oculto do aparente, você busca entender o sentido que está por trás daquelas revelações que parecem simplesmente materializadas. Agora, se você, além disso, tem um interesse espiritual muito grande no que está escrito, você vai buscar o que está oculto. Se você busca acessar o oculto através da literalidade, você vai para o aparente do oculto. E, finalmente, se você usa a espiritualidade, no aparente do oculto, você tem o alusivo, né? As referências que são feitas de forma direta. E no oculto do oculto é exatamente quando você procura ter acesso ao secreto, o que é que, de fato, se procurou falar. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, de certa forma,
vai ser importante para as questões posteriores que nós vamos abordar. Vamos, então, para a terceira questão. Bom, já ficou claro que na mente é onde se passa toda essa batalha. A terceira questão é uma questão de Natanael. Geraldo, pois não. Posso interromper? Por Você favor. disse que poderia ser interrompido? Claro. Bom, essa segunda parte me pareceu interessante para consideração, porque o livro chegou ao meu conhecimento há pouco mais de 8 anos. Mas antes disso, eu flertava com esoterismo, eu flertava com espiritismo, eu flertava com o cristianismo católico, eu flertava com o cristianismo não católico, enfim. Aqui me pareceu bastante sério a afirmação que o crescimento espiritual tem que ser baseado em fundações sólidas. Aí eu pergunto, eu aprendi, espiritualmente eu cresci com a maçonaria, eu cresci com várias dessas filosofias, acho que me tornei uma pessoa melhor. Vou ser direto. Todos esses conhecimentos adquiridos que serviram de crescimento espiritual aparente da minha pessoa eram fundações falsas? Essas fundações continuam aí. O cristianismo representa 1/3 da humanidade. Então, tem 2/3 que não é cristão. Esses cristãos que representam 1/3 e esses demais que representam 2/3 estão construindo uma espiritualidade em cima de bases falsas, ou de como está dito no texto aí, que deve-se tomar muito cuidado, com fundações precárias que podem ter cupim. Eu queria entender mais. Fale um pouquinho mais sobre isso, porque me parece muito. Mas não, Hélio. Eu tenho que esgotar essa dúvida. Obrigado. Pois não, Hélio. Obrigado pela questão. Eu fiquei, antes de até entrar por essa linha, eu fiquei, de fato, preocupado que houvesse alguma confusão no entendimento do que eu estou chamando de aparente e oculto, e houvesse algum afastamento de espiritualidade, porque a palavra oculto está muito ligada com o ocultismo e uma série de práticas religiosas, que eu não estou falando absolutamente nada sobre isso. O que eu falo de oculto é aquilo que nós, devido à nossa limitação material, nós temos dificuldade de perceber de uma forma clara, materializada e aparente, que fique indiscutível, e por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé, que, como eu disse antes, ela é baseada em uma série de atributos. Se você não tiver esses atributos, você vai ter acesso a um ocultismo que nada mais vai ser, aí me permite, eu espero que a discussão não fique tão ampla, senão a gente não vai terminar hoje, vamos pegar uma linha luciferiana, porque nós sabemos, inclusive movimentos outros como maçônicos e diversos, todos os demais que existem, que trabalham com questões mais profundas e buscando entendimentos além do que está no literal. Inclusive, os judeus são mestres nisso, né? Eles têm a Cabala e uma série de outras referências. Isso pode ser perigosíssimo. Eu jamais colocaria questões como essa em um ambiente diferente do que eu acho que nós temos aqui. São pessoas que conhecem o livro de Urântia e sabem, de fato, que os princípios da espiritualidade são muito simples. Né? Praticamente, a gente poderia resumir em verdade, beleza, bondade, né? Amor, né? Perdão, caridade. São questões que devem estar à frente de qualquer interpretação. Então, quando se fala, voltando ao slide anterior, por favor, Estela, quando se fala da estrutura corrompida, eu diria que esse é o maior risco que todos nós corremos. Né? Isso não significa que porque oculto é corrompido. Isso não pode ser associado dessa forma. Não deve existir esse equívoco. Pelo contrário, pouca coisa é tão também oculta quanto a essência da espiritualidade em sua forma mais jesusiana, se a gente puder usar esse termo.
Porque para se ter um caminho espiritual em busca do que está oculto, que nós não temos acesso enquanto seres materiais, a gente precisa ter, né, alguns critérios, como, por exemplo, ter um pensamento claro, ter uma racionalidade sábia, ter um julgamento lógico, motivação sincera, como eu já coloquei aqui, propósito não egoísta, tem que ter uma lealdade inteligente, tem que ter uma memória experiencial, ou seja, é preciso que você saiba aprender os erros, que muitos erros só se manifestam quando você os pratica. E aí também você aprende como deveria fazer certo. Você tem que ter essa experiência memorial. Tem que ter um caráter disciplinado, né? E você tem também que ter uma decisão inquestionável de buscar, embora a gente não saiba qual é, mas buscar fazer a vontade do Pai que está no céu. Você pode não saber qual é essa vontade, mas você sabe quais são os meios que você pode atingi-la. Eu não sei se respondi sua questão, mas, de certa forma, foi só um... Vamos continuar, então. Geraldo, eu tenho uma pergunta. Pois não, não muito fácil de responder, mas é assim. Se não for, eu pulo, não tem problema. Assim não... Era para ter te feito outra hora, mas já que você trouxe a questão hoje, então a pergunta é o seguinte: me parece que a gente consegue, por exemplo, sair da literalidade do texto e dar uma interpretada ali no oculto do texto, de forma até relativamente fácil para a gente. Mas o problema todo, e eu acho que permeia todas as nossas discussões aqui também no grupo, é justamente a interpretação do oculto do oculto. Até porque outro dia eu estava pensando, após uma de nossas reuniões, que esse oculto do oculto, eu posso interpretar de um jeito, você pode interpretar de outro. Como a gente resolver esse problema na hora de tentar pegar essas mensagens que estão aí ocultas nos nossos textos, que não são de fácil entendimento, a gente sabe disso. E aí sabe que uns têm uma capacidade maior do que outros, né? Então, quem tem mais capacidade, então ajuda. Não, eu vou te dizer uma coisa, olha, só para a gente ser bem rápido nisso, que eu estou com receio agora que eu não consiga concluir no tempo. Olha, oculto do oculto. Na realidade, não precisamos concordar em nada. Nós não concordamos nem nos fatos. Fato é o aparente do aparente. Não tem nada mais aparente do que os fatos. E nós podemos assistir a um mesmo fato e termos ideias totalmente diferentes. Nós temos caminhos diferentes. A única coisa que pode garantir, se você, ao sair do aparente de fatos, que já não é fácil sair. Os fatos são o aparente do aparente. Os significados já é o oculto do aparente, né? E as virtudes é o oculto do oculto. É algo que você tem que sentir, você não precisa nem definir. Você, a princípio, não ensina, você exemplifica. Então, não se preocupe em haver comunicação, porque cada uma dessa percepção vai ficar a cargo individual. Nós podemos até concordar em alguns pontos, mas discordaremos na maioria. Terceiro, a questão de Natanael. Ora, Natanael é um dos apóstolos de Jesus que eu mais admiro, porque ele faz perguntas o tempo todo. Inclusive, no documento, se não me engano, 159, ele faz uma pergunta lá, não sei se é na seção 4, alguma coisa assim, que foi o que me fez me prender direto ao livro de Urântia. Mas vamos lá. Aqui a questão de Natanael foi a seguinte: mestre, por que oramos para que Deus não nos induza à tentação, quando nós bem sabemos, pela tua revelação do Pai, que ele nunca faz tais coisas? Ora, essa questão dele abre uma discussão fantástica entre o bem e o mal. Eu sempre defendi, até muito antes de conhecer o livro de Urântia, eu sempre achei coisa muito estranha, achei que o mal, eu desde aquela época, eu considerava que era como uma sombra. É porque a luz não chegou ali ainda. Então, o mal não existe. O mal não existe porque ele não foi criado por Deus. Assim como o erro não existe porque não foi criado por Deus. Erro, mal, são circunstâncias do processo e são criados por nós. Nós é que lhe damos vida. Se vocês perceberem,
nós damos tanta vida ao mal e ao erro que nós nos matamos quando fazemos isso. Toda vez que a gente fica na cabeça com uma questão que é um erro ou é um mal, a gente sabe que aquilo é um erro ou um mal, a gente prejudica a nossa própria saúde. Ou seja, me parece que Deus não criou o mal e nós criamos no processo evolutivo nosso. E ele sabe disso. Deus na realidade, permitiu que nós criássemos o erro e criássemos o mal para que a gente pudesse valorizar o que nós estamos aprendendo. Eu só posso entender dessa forma. Então, ora, o bem e o mal, a diferença é no resultado. Se o mal é como uma sombra, chega ao conhecimento, ele acaba. E isso é tão verdade que nós já vimos em muitos textos, e nesse também a gente vai ver, que quando eu até gostei quando Dalmolin chamou a atenção da parte lá que a gente não deveria ficar abatido com nossos erros, eu entendi algo desse tipo, porque eles são inevitáveis, mas não é só isso. Quando nós ressuscitarmos em algum lugar aí mais adiante, que eu não lembro exatamente onde, não vai existir nem lembrança disso, porque ele não existe. Imagina o que é a gente ficar repetindo em nossa cabeça erros que nós cometemos e ficar nos mortalizando por isso, quando nós já reconhecemos que é um erro e não vamos fazer mais. Bom, eu acho que aí o mal deixaria de existir. Talvez o que, na oração do Pai Nosso, que diz, livrai-nos, Senhor, do mal, é para que a gente evolua o suficiente para entender que o mal não vai perdurar, ele não vai se eternizar, ele é uma coisa passageira, é um aspecto do nosso aprendizado, e eu, como um engenheiro mecânico que trabalhei em processo de fabricação o tempo todo, eu diria que o mal é os resíduos que sobram de algo que você precisa construir, e você não deve esquecer que ele não é mal, porque você pode reciclá-lo e reutilizá-lo no processo. Então, ele não existe. Não existe daquela forma ruim. Bom, vamos para o próximo, então. Próxima questão. Bom, aí vem uma série de questões que eu agrupei todas, como inúmeras outras questões, que a gente pode, talvez, passar um pouco mais rápido aqui. O que é essencial ao sucesso material? Todos nós buscamos sucesso material, e sucesso material não é errado. Pelo contrário. Como é que eu vou poder ajudar outras pessoas? Como é que eu vou poder produzir alguma coisa intelectualmente se eu não buscar o sucesso? Eu tenho que buscar o sucesso. Tem aquelas parábolas de Jesus, quando ele deixa algumas moedas, né, com alguns seus gestores, e quando volta, cobra. Né? Ou seja, todos nós sabemos que, e os judeus, de certa forma, têm isso muito claro. Os católicos têm isso um pouco prejudicado, por causa da forma como a Igreja Católica conduziu, mas algumas outras ordens de natureza cristã têm muito claro que você pode ser medida, a sua espiritualidade, pela forma como você se dá bem na vida, né? Como você tem sucesso, desde que você tenha sucesso dentro de todos aqueles critérios da espiritualidade, né? A ambição impetuosa é o que lhe move. Por exemplo, eu tenho, vamos dizer assim, se já pensou eu ter a ambição, porque para mim aí eu seria a pessoa mais bem-sucedida que eu poderia ser. Eu tenho a ambição de fato, nunca esquecer e estar sempre agindo como um filho de Deus. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Isso é a coisa mais difícil que tem. Filho de Deus, realmente, para você assumir isso e dar conta, você tem que mudar seu comportamento em muitos aspectos. Bom, julgamento inteligente. Ora, julgamento é uma coisa complexa. Primeiro que, para um indivíduo, a gente aprende também que o indivíduo não deveria julgar. Quem tem que julgar são os grupos. Isso, julgamento em termos de... por isso que a gente precisa separar, em termos de fazer justiça. O julgamento inteligente é a opção, é no momento de você decidir o que é melhor, o que é que o torna mais filho de Deus. Essa tem que ser a peneira que você vai usar na hora que tiver que decidir alguma coisa.
A sabedoria temperada é porque a sabedoria, como a maioria das virtudes ou de todas aqueles bons comportamentos ou boas ações que a gente possa fazer, elas são vivas. E ela tem que ser temperada porque a sabedoria, ela não é suficiente para justificar coisa alguma. Ela só serve para justificar você mesmo, porque aquilo é o máximo que você pode fazer dentro do seu conhecimento. Por isso é que ela tem que ser temperada. Para a sabedoria, a gente tem que ter uma imagem muito boa, que eu considero que é, por exemplo, alguém fez uma alusão uma vez que o conhecimento que nós temos é como uma pequena ilha em um imenso oceano. Essa é a figura do conhecimento. O conhecimento nosso é essa ilha de conhecimento. E o resto, o oceano inteiro, é o incógnito, o oculto, o desconhecido. Né? Aí observe que, à medida que aumenta o conhecimento, aumenta a fronteira com o desconhecido. Ou seja, você tem muito mais questões do que conhecimento sempre, porque o perímetro vai aumentando. Ou seja, bom, uma outra questão fundamental na nossa vida aqui na Terra é o exercício da liderança. Primeiro, tem uma característica aqui que é reconhecida por todos nós, embora a gente possa ter treinado, mas na liderança existe uma habilidade natural. É aquilo que a gente sente, porque talvez seja do espírito da pessoa. Tem pessoas que se aproximam da gente e se tornam nossos líderes, independente até de já ter dito alguma coisa, mas a gente percebe que tem algo né, tem algo assim na pessoa que ela tem habilidade para isso. Discrição. Ora, se não tem discrição, a gente perde deixa de ter um bom relacionamento até familiar. Por quê? Dentro da família é comum, como nós somos todos na família, você pode fazer determinadas críticas mais duras aos seus familiares, você se acha no direito disso, principalmente se for o pai ou o avô, como no meu caso, pai e avô. Mas eu já percebi que discrição é fundamental. Qualquer ser humano se sente invadido no momento que você, de uma forma não apropriada, você aponta defeitos que aquela pessoa ainda não está percebendo, ou faz daqueles defeitos sua força. Então, você corre o risco de deixar de ser um guia para aquela pessoa, ser uma pessoa confiável, se você não tiver discrição. Isso é um exercício que a gente precisa fazer. Bom, liderança também depende de força de vontade e devoção à verdade. Olha, devoção à verdade é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi, porque é muito comum a gente mentir. A gente vive mentindo, pequenas coisas. Por exemplo, eu estou sem saco de participar de algum evento, invento uma história, que é uma história simples, não vai afetar em nada, mas é incrível como essas coisas baixam sua energia. Essas coisas tiram sua força de vontade. Alguém que vive mentindo, sem falar a verdade, ou então, não é só mentir, mas é também agir de forma não correta, que deixa de ser verdadeiro, porque o erro não existe, o erro não é eternizado. Então, essas pessoas não conseguem liderar e não estão disponíveis para isso. Vamos ver o próximo. Eu vou acelerar um pouco. O que é que determina o destino espiritual? Bom, o exercício da fé, do amor e da verdade. A fé é algo, assim como o amor, precisa ser praticado, precisa ser testado todos os dias. E a fé tem um detalhe, ela tem um componente de humildade imenso. A armadilha da fé é que quanto mais você se sente com fé, mais ousado às vezes você fica, e às vezes mais desrespeitador você fica. Está errado, porque a fé não é uma propriedade sua. A fé é apenas um processo, um caminho. Não é algo do qual você pode se vangloriar. É um caminho que você está escolhendo. Já pensou você buscar ser filho de Deus e merecer isso? Você tem que ter muita fé, porque você nunca viu Deus. Há quem questione se ele existe, mas você não. Você tem essa verdade já dentro de você. A verdade é outra coisa. A verdade, às vezes, é um centro de vaidade. Tem pessoas que se acham no direito de ter encontrado a verdade. Eu sempre digo, que eu ouvi isso também de alguém, que eu estou em busca da verdade. Se eu encontrar alguém que me diga que a encontrou, estou fora. Eu
vou me afastar dessa pessoa porque eu não vou ter dificuldades de lidar com ela. Para mim, a verdade é viva, e enquanto nós estivermos nesse longo processo, até onde não sei, eu acho que ainda como finalitou, a verdade vai continuar viva se a gente chegar até lá. Ela não pode jamais ser morta. Não, eu digo, matar a verdade é chegar e dizer, olha, é isso aqui. Na realidade, quem mata a verdade em níveis diferentes é a própria prática religiosa. Você só vai continuar, se você não quiser matar a sua verdade naquela religião que você chegou ao ponto de dizer, não, essa daqui eu me sinto bem, estou identificado, você matou a sua verdade ali. Você só vai continuar buscando a verdade se você tiver capacidade de migrar para a religião pessoal. Bom, vamos lá. Aqui é onde vem as questões aqui. Por que não devemos nos desencorajar com nossas... Faltou um S aqui no nossas fraquezas. Primeiro, porque nossa natureza não é má. Nós podemos fazer um bocado de mal, cometer um bocado de erro, mas na nossa natureza nós temos uma personalidade que nos foi dada pelo Pai e que, no meu modo de ver, é extremamente complexa, mas eu simplifico para mim e acho que a personalidade minha, que é única, assim como cada um de nós, cada um de vocês tem uma personalidade única, ela é o motivo pelo qual Deus lhe deu vida. Você tem um papel, você tem uma função, você tem uma missão. Procure descobri-la, né? Então, nossa natureza não é má. Por mais mal que a gente já tenha feito, a natureza não é má. Olha aqui, isso aqui é forte. Nossos erros serão inexistentes na eternidade. Isso está lá na sessão, é só ler, né? E nosso valor está em nossas aspirações e propósitos espirituais. Quer dizer, valor significa não ter valor, não se dar valor. Significa ter o propósito de buscar os valores. Próximo, por favor. Bom, o que é a religião? A religião, eu acho que a gente não precisa demorar muito aqui. Nem na demanda que ela gera, ela é exatamente para satisfazer a busca de Deus de acordo com a nossa percepção da vida. É por isso que as pessoas só têm as religiões mais diversas. Mais diversas. Cada um tem o seu caminho. Um dia ela vai entender que essa religião tem sua verdade morta até certo ponto, e a partir daí ele pode ou migrar para uma outra religião que lhe dê um horizonte maior, ou chegar à sua religião pessoal. Bom, a religião é, sim, uma fonte de poder moral e energia espiritual. Se não existisse energia na sociedade, se não existisse religião na sociedade, eu acho que nós ainda estaríamos na idade da pedra. Porque a religião, de certa forma, ela nos socializa, ela nos atribui valores e freios morais e deixa acesa a busca espiritual. E também, como tem aqui no item C, ela nos ajuda a buscar um significado para a vida, um propósito. Porque nós já sabemos que o que dá sentido à vida é ter um propósito. Qualquer um de nós, em determinados momentos, já se sentiu sem vida. Aí quando você vai ver, é porque você não tem propósito. Você não tem mais propósito nenhum. Isso é muito, muito possível para nós aposentados. Principalmente os aposentados já têm uma certa autonomia e não precisa mais fazer realmente nenhum trabalho remunerado, digamos assim. De repente, pode ter essa sensação. Os filhos estão crescidos, não dependem de você e não quer que você influa na vida dos netos, na educação dos netos. Ele proíbe de fazer isso. Então, de repente, se seu significado na vida era a família, você tem que buscar outro. Eu acho que todos nós só temos um propósito eterno, e esse propósito é o único que supera qualquer dificuldade. É ser capaz de se caracterizar como filho de Deus. Sempre. Não é fácil. Bom, o 4.6 seria: por que não é suficiente amar apenas a quem nos ama? Né? É simples, né? Porque amar a quem nos ama é uma reciprocidade, é negociar com o amor. O amor fica limitado. Tanto fica limitado, pode se transformar até em ódio se houver uma decepção grande, né? Ele não cresce, ele fica limitado.
Precisamos reconhecer que aquelas pessoas que menos amorosas, manifestam menos amor, são as que mais precisam. Isso também é dito, mas isso está na sessão, por isso que eu trouxe para cá. Enfim, que a única forma de amor, realmente, é o amor divino. E ele não pode ser autocontido, ele é altruísta, não tem jeito. Ele é aquele que você tem que dar livremente aquilo que você recebeu livremente. E é aquele em que você não procura ser o dono da mente de ninguém, onde você não procura fazer a cabeça de ninguém. Você pode falar coisas, mas tem que deixar a liberdade de cada um encontre seu próprio caminho. Vamos continuar, porque temos mais 2 slides. O tempo está andando. Bom, qual deve ser o nível de fé dos crentes no reino de Deus? Bom, esse nível é ilimitado, né? Primeiro, a gente tem que, de fato, ter a consciência de que o triunfo da retidão é inquestionável. A retidão pode perder todas as batalhas, mas não vai perder a guerra. As próprias civilizações são a prova disso. Uma civilização, quando se sente muito forte, ela deixa de praticar a retidão nas relações com as mais fracas, e é o começo da queda. Bom, o nível de fé também deve ser baseado na verdade do evangelho da salvação eterna. Falar em evangelho da salvação eterna é fácil. Agora, perceber que evangelho é esse, aí sim, exige não só você ter acesso ao aparente do que está escrito, mas também não só ao oculto do aparente, não aparente do oculto, e você tem que estar em busca o tempo inteiro de um mergulho cada vez mais profundo, e você vai ficar sem ar em buscar entender o evangelho sem sair dos pilares que Jesus estabeleceu. Bom, é importante também o autorrespeito. Bom, faltou dizer, né, que essa fé se fortalece na adoração. Adoração é um termo complicadíssimo. Muita gente é ateia, ou ateia, não sei como é que se pronuncia direito, mas justamente por causa dessa percepção de que você precisa adorar a Deus, e só a Deus. Essa adoração é uma palavra complicada, é por isso que o aparente do aparente é terrível. Você adorar outro é você se subordinar totalmente. Mas se você perceber que essa adoração ela é obtida através, por exemplo, se for falar materialmente, através da meditação, essa adoração, a melhor tradução para ela seria: adoração é uma fusão gradativa, gradual e constante com o nosso Criador. Isso é adoração. É um processo. Bom, o que é autorrespeito? É o respeito por si próprio, evidentemente, a palavra já diz. Não deve ser confundido com autoadmiração, porque aqui é o caminho da perdição. As pessoas às vezes começam a se admirar demais, se achar muito inteligentes, muito perfeitas, e isso é um problema seríssimo. Isso quebra a continuidade. E essa afirmação aqui, que é muito válida: não se pode respeitar a si próprio mais do que se é capaz de amar ao semelhante. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, eu trouxe essas questões com o objetivo apenas de que a gente refletisse sobre elas. Essas são as mensagens que tem nesse documento 165, o ensinamento de Jesus em Tiro, mas faz parte de todo o livro, não tem questão nenhuma aqui nova. O difícil é a gente assimilar e saber como lidar com elas. Se tivermos tempo ainda, estamos abertos. Tem mais um ainda. Pronto, estamos abertos, então. Tem mais um, Geraldo. Tem mais um? Esse aí, ó. Oh, qual foi? Desce aí. Bom. Esse. Como compreender exato. Peraí. Agora. Esse. Cadê? Exato. Foi perfeito. Aí a gente fecha com chave de ouro. Como compreender a capacidade espiritual da alma em evolução? Ora, sua alma só vai ficar em evolução se você mantiver ideais elevados. Ideais elevados não é ideais difíceis de se conseguir, são ideais espiritualizados, ideais onde você não se coloca como beneficiário daquilo.
São os ideais, digamos assim, ideais em busca da verdade, de compreender a beleza, de ser capaz de exercer a bondade, de amar na sua forma mais completa, de praticar a justiça, né? E também o perdão e a própria caridade, né? Ele exige uma plena associatividade com seus semelhantes. Ora, e tem que reconhecer que em espírito a nossa cidadania não é aqui. Nós não temos cidadania no mundo material. Nossa cidadania está no céu. E Jesus foi muito claro quando se confrontou questões materiais com questões espirituais, ele disse, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí você fica em paz com isso. Esse último 4:10 é onde mais nós sofremos. É o desajuste emocional. Desajuste emocional pode ser evitado se nós desenvolvermos mais tato. Tato é reconhecer no outro, né, a descrição que você precisa ter se você quiser realmente acessá-lo. Você tem que ter mais tolerância. Eu não vou sair definindo o que é isso, que todos nós conhecemos, vocês sabem mais do que eu, alguns até praticam melhor do que eu, não tenho a menor dúvida. Tem que ter mais algumas coisas e menos outras. Menos desonestidade, menos injustiça e menos busca por reconhecimento. Essa busca de reconhecimento é fatal. Sempre que alguém faz alguma coisa muito boa, fica muito chateado se ninguém reconhecer. Tem coisas, às vezes, que dói mais do que você dar o que não tem para alguém e essa pessoa usar de uma forma indevida e você fica totalmente, né, destruído. Não tem que ver, não tem que buscar reconhecimento em hipótese nenhuma. Agora, finalmente, né, não se cansar de fazer o bem, o que é dificílimo. Quando alguém nos faz o mal, dá vontade de esganar, né? A primeira coisa que eu fico pensando, como é que eu vou demonstrar essa minha insatisfação e depois, se eu puder ir até as últimas consequências, parece que a gente, em determinados momentos, é até capaz de ir, mas então a gente tem que saber que não é bem assim, tem que continuar fazendo o bem, e principalmente para quem nos faz o mal. Agora, essa lei é universal. Tudo que nós captamos, que nós conseguimos, nos foi doado livremente. Então, tem que ser também repassado livremente, né?